Boa tarde a todos. É sempre uma imensa alegria voltar aqui ao CEB, né? Porque é uma casa irmã, onde eu já me sinto à vontade. E hoje até me veio aqui a imagem de Silvio Santos por causa desse microfone, porque quem me deu foi meu amigo ali, Demétrio, me ajudou bastante depois que ele me conseguiu esse microfonezinho. As minhas lives estão saindo de outra qualidade, os meus áudios agora nas transmissões o pessoal não está reclamando mais, mas eu me sinto assim, como se fosse aquele microfone da época, né? Silvio Santos, vem aí, lá, não era assim? Amarrava aqui no pescoço, né? Porque se eu botar aqui, não pega bem. Se eu botar aqui, fica pra gente tá quase na minha traqueia, né? Ó. Mas é muito melhor assim, que a qualidade chega até vocês. E esse presente eu recebi de meu amigo Demétrio, meu querido colega de profissão, e que também professa a mesma doutrina, que é a doutrina espírita, né? Então, para iniciar a mensagem de hoje, que é os inimigos desencarnados, eu vou ver se eu consigo ler essa mensagem sobre o bem e o mal de O Profeta, né, de Khalil Gibran Khalil Gibran, porque eu estou sem meu óculos, e agora eu estou presbítero, 50 anos, o braço encurtou, eu estava fazendo isso, depois que eu botei o óculos, melhorou bastante, e você fica viciado no óculos, não dá para tirar mais. Hoje eu vim de lá de manhã cedo, esqueci o óculos, estou o dia inteiro, vou fazer essa palestra agora, e depois vou 7 horas fazendo lá em Massaranduba, e aí eu rezo para ter uma luz dessa, porque com a luz dessa eu ainda consigo ler, mas quando sente aquele centro ofuscado, eu fico assim, meu Deus, eu desisto de ler. Mas hoje eu acho que eu vou conseguir ler, mesmo sem um óculos. Vamos lá. Sobre o bem e o mal. E um dos anciãos da cidade disse, fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu, do bem que há em vós posso falar, mas não do mal. Pois o que é o mal, senão o bem torturado, por sua própria fome e sede. Em verdade, quando o bem está faminto, busca alimento, até nos antros tenebrosos, e quando está sedento, bebe até das águas estagnadas. Vós sois bons quando sois um com vós mesmos. Todavia, quando não estáis identificados com vós mesmos, não sois maus. Olha como ela está trazendo a abertura dela, que fala um pouco sobre o que eu estou lendo aqui agora. Então, todavia, quando não estáis identificados com vós mesmos, não sois maus. Pois uma casa dividida não é um covil de ladrões, é só uma casa dividida. E um barco sem leme pode vaguear à toa por entre perigosos recifes sem afundar. Vós sois bons quando vos esforçais para dar de vós próprios. Todavia, não sois maus quando buscais apenas o vosso lucro. É uma linguagem filosófica e poética de Gibran. Pois, quando vos esforçais atrás do lucro, sois apenas raízes que se agarram à terra e sugam seu seio. Certamente, o fruto não pode dizer à raiz, sê como eu, madura e cheia, dadivosa de tua abundância. Pois, para o fruto dar é uma necessidade, assim como receber o é para a raiz. Vós sois bons quando falais plenamente acordados, todavia, não sois maus quando adormeceis enquanto vossa língua gagueja sem propósito. E mesmo palavras trôpegas podem fortalecer uma língua cansada. Vós sois bons quando caminhais para vossa meta com passo firme e intrépido. Porém, não sois maus quando para lá ides cocheando. Mesmo os mancos não caminham para trás. Mas vós, que sois fortes e ligeiros, cuidai de não cochear diante dos mancos, julgando isso uma amabilidade. Vós sois bons de incontáveis modos, mas não sois maus quando não sois bons. Sois apenas ociosos e indolentes. Pena que os veados não possam ensinar a velocidade às tartarugas. Em vossa ansiosa busca por vosso eu gigante está vossa bondade, e esta ânsia está em todos vós. Mas, em alguns de vós, esta ânsia é uma torrente que corre impetuosa para o mar, carregando os segredos das colinas e as canções da floresta. Para outros, é uma lenta corrente que se perde em incontáveis curvas e serpenteia antes de atingir o mar. Mas aquele que muito deseja, não diga àquele que pouco deseja, por que andas tão lento e atrasado? Pois aquele que é realmente bom não pergunta ao desnudo,
onde está a sua roupa? Nem ao desabrigado, o que aconteceu à tua casa? Rapaz, isso aqui é de uma profundidade sem fim. É óbvio que vocês conhecem a grande mensagem de Gibran Khalil Gibran, que é aquela sobre os filhos, que termina de uma forma linda, quando diz assim, no final da mensagem, o arqueiro mira o alvo a caminho do infinito, e ele vos tende com a sua força para que suas setas possam voar ligeiras para longe. Deixai que as mãos do arqueiro vos curvem para a vossa felicidade, pois assim como ele ama a flecha que voa, assim também ele ama o arco que permanece estático. É aquela mensagem dos vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesmo. Então essa é a mensagem que muitos de vocês conhecem. Essa do bem e do mal, eu também não me lembrava dela, mas eu folheando o livro, eu achei que fosse pertinente para o tema de hoje, porque justamente como minha amiga Caterine falou, nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados. Mas ela disse que os inimigos desencarnados, né, nós temos os nossos próprios inimigos internos, mas os inimigos desencarnados só têm ação sobre nós porque o inimigo está em mim. A gente diria que o capítulo ele abre com amai os vossos inimigos, e quem seriam os inimigos nossos mais próximos de nós? Nós mesmos. Então a abertura da mensagem, que eu não vou conseguir ler, já vi agora aqui que a letra está muito miúda, meu Deus, porque nunca usava óculos, conseguia ler apurando. Depois que botou, a adaptação dos olhos fica fixada naquilo, e aí me vê um óculos aí de algum velho aí, algum velho. Vem aí, deixa eu ver se o seu óculos é como meu. É presbítero? Acho que dá para eu ler, deixa eu ver. É a lente de baixo. Ai, que delícia. Obrigado, Senhor. Com a de baixo dá para ler. Então, vamos começar com a mensagem de Mateus, que vai dar desenvolvimento de toda. Obrigado, irmão. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem o outro tanto os pagãos? Então Mateus traz isso. Fiquemos com a abertura dessa passagem que é: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso era no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso é de uma profundidade imensa. Para a gente conseguir fazer isso de fato, deixa aqui se eu precisar de novo, viu? Você enxerga de longe bem, né? Só é para perto, né? Porque para longe eu enxergo excelente. Para perto, meu amigo, meu Deus do céu. Então, aqui é minha água? Então, imagine bem, amar os vossos inimigos e ter essa capacidade de vivenciar com eles, no sentido de que incluí-los como uma possibilidade do amor e um espaço no nosso coração. É óbvio que o amar os inimigos, está lá no Evangelho, não é conviver com eles. Não é ter a mesma simpatia e a mesma empatia que você tem para um amigo. E é óbvio que a gente, para criar esses laços, até com os amigos, fica fácil viver enquanto ele não aperta o nosso calo. Quando aperta o nosso botão, na mesma hora, a gente também mostra nossas garras para fora. Daí a minha abordagem vai ser uma abordagem mais transpessoal, para que a gente possa mergulhar na profundidade do que está no Evangelho. Quando ele fala os inimigos desencarnados, se a gente parte da premissa que é o que está posto, como todos nós sabemos, que temos os nossos desafetos evolutivos, todo mundo tem, e se a gente se preocupa em se proteger deles e sem cuidar do nosso mundo íntimo, não vai adiantar muito esforço na tentativa de se imunizar contra a ação desses irmãos. A proposta inicial para que esses irmãos não tenham ressonância em nossas vidas é justamente o olhar para dentro da gente e cuidar dos nossos inimigos internos. É aí que está a grande chave para que a gente não encontre ressonância com os chamados cobradores evolutivos. A gente não chama obsessor porque é uma coisa muito pejorativa. Eu tenho convivido lá Harmonia com Adenauer e ele está fazendo uma atualização da linguagem. A linguagem do Evangelho é do século XIX. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Não é para mudar a codificação, mas atualizar a linguagem. Porque se vocês leem o Evangelho, tem várias passagens que você vê Deus pune, Deus castiga. E a gente sabe que Deus não pune, não castiga ninguém.
Mas quem codificou foi Kardec, baseado na espiritualidade da época, que eram padres, sacerdotes, que eram pessoas ligadas às religiões de um modo geral. Então é óbvio que o escrito no século XIX, ele hoje no século XXI, ele pode ser atualizado com linguagens diferentes, sem perder a essência do que está na codificação. Então a gente não chama de obsessor. Obsessor é algo como se fosse muito pesado, vem de obsedare. Aí um professor meu, na minha formação em terapia regressiva a vidas passadas, ele me dizia, é o professor David Lamela, ele é palestrante espírita, psicólogo de Santos, e ele dizia, me explicando sobre obsessor, obsedare, era aqueles, os romanos, na época que eu falei que eu fui centurião, ele me explicava assim, os romanos, Flávio, quando ele queria invadir as colônias e queria invadir aquelas regiões em volta, eles sentavam em volta daqueles lugares, dos lugarejos, e ficava minando a entrada de mantimentos. Qualquer coincidência, qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, né? Olha o que está sendo feito lá na faixa de Gaza, estreitando a entrada de mantimentos para minar as forças dos inimigos, né? E que é o que eles querem dizer que estão atacando é o Hamas, mas está destruindo a Palestina, para mim é uma coisa bárbara. E ao mesmo tempo, retirando a entrada de mantimentos, ele vai minando o combustível, vai minando tudo, e ao mesmo tempo vai fraquejando os inimigos, que não são só os inimigos, é a população civil também, e eles podem entrar com muito mais força. E era assim que os romanos faziam, e eu fazia isso. Eu fui centurião. Eu não lembro disso, mas a história mostra isso. Ficava fora, e aí invadia depois que a gente minava as forças daquele povo, aí eles saíam de lá, e aí não tinham mais como viver, a gente invadia e matava rapidinho todo mundo. Conseguia destruir rapidamente, minando as forças dele com os alimentos, com os recursos hídricos, com tudo aquilo que na época era disponibilizado. Então, obsessor, de uma forma ou de outra, é uma estrutura de alguém que é uma pessoa que, como nós somos pessoas, que passou para o lado espiritual. E se ele leva de nós alguma animosidade, alguma mágoa, algum ressentimento, ele não muda porque ele perdeu o invólucro material. Ele continua com aquilo que ele é. Haja visto o que Santo Agostinho, o que São Francisco disse. Quando o discípulo perguntou a ele, mestre, se você desencarnasse agora, morresse agora, ele estava jardinando, o que você faria? Ele falou, eu continuaria jardinando, cuidando do meu jardim. Então, se eu desencarno no estado que eu estou agora, provavelmente eu me mantenha no mesmo nível de consciência que eu estou, um pouco embotado fora do corpo, até me aprumar na quarta dimensão, na outra dimensão, mas a tendência é acessar os conhecimentos que eu venho estudando para poder não me ficar tão atordoado. Digo, não, peraí, deixa eu ir para onde? Deixa eu correr agora para o centro, vou para a FEB, deixa eu ver um Tapechinho, deixa eu ver uma palestra, deixa eu me situar para ver se tem algum mentor que consiga sintonizar comigo e me dar um suporte. Mas quem está vibrando na raiva, vibrando no ódio, vibrando na mágoa, vibrando no ressentimento, como nós temos em algum nível isso em nós, a gente sai do corpo nesse estado, por isso que diga sempre durma pacificado com as pessoas que você tem algum tipo de desavença. Nunca vá para a cama com um problema sem resolver com o seu esposo, sua esposa, seu filho ou sua filha, porque se você parte numa condição dessa, muito provavelmente você sai do corpo, desencarnando, dormindo, nesse estado de energia que não é muito satisfatório para despertar no além nesse lugar. Então é sempre bom fazer higiene mental para o sono, porque ninguém sabe se vocês vão acordar amanhã fora do corpo ou ainda no corpo. Por qualquer sorte, é melhor fazer orações, vibrar no bem, para que a gente possa partir, se partir, em um outro estado de consciência. Então, se a gente deita, e às vezes, dentro de um ano, eu não lembro de dormir, a gente pode ter animosidades, eu e minha esposa, mas eu não lembro de dormir com a animosidade do dia que a gente possa ter vivido. Se muito, 2 ou 3 vezes no ano, eu acho pouco, porque eu encontro muitos casais que às vezes passam várias noites sem falar e dormem num quarto, outro no outro. Eu e Deise, a gente pelo menos tem isso. A gente tem nossos arranca-rabo, né, chamado arranca-rabo, mas na hora de ir pra cama a gente resolve, tipo conversa, e eu já dou até carinho nela, tipo ela dormindo, como ela dormindo, ela é um anjo, claro que acordada é o Satanás. Aí eu espero, se você quiser medir o grau de amor e afeto que você tem pelo seu marido, e pelo seu cônjuge, é uma forma linda. Eu vi, foi um palestrante dizer isso uma vez, espere dormir. Quando ela dorme, e você olha, porque é isso que eu sinto, quando ela dorme, eu olho para ela e sinto um afeto por ela, eu digo, ali os egos não estão em jogo. Eu vejo eu dormindo, é tão linda, e eu sinto afeto por ela, então assim, existe amor. Mas tem casais, por exemplo, que eu atendo, que diz assim, quando ele dorme, eu não quero saber porque ele está do meu lado, aquele traste, já não está tendo mais um nível de possibilidade, né? Pode até ter, mas de reconstrução desses laços de afeto. Então, um marcador importante, pode ir para casa e ver. Seu marido dormiu, olhe para ele. Se você está com raiva dele durante o dia, que brigou, se desentendeu, para não gerar um inimigo e ele desencarnar desse jeito, olhe para ele. Se você sente que, poxa, ainda toca em meu coração, eu gosto desse vagabundo, eu gosto dele,
Isso é porque ainda tem admiração, ainda tem afeto. Mas se ele dorme, ou ela dorme, isso é fato. Você sente uma raiva, mesmo depois de dormindo, é porque já está perdendo a admiração, já está num lugar já de rivalizações muito profundas, e isso não é bom para nenhum casal e nem para nenhuma pessoa. Que dirás para os inimigos, que são esses que desencarnam nesse lugar, que são os lugares que nós não gostaríamos de partir diante de nenhum deles. Mas eu quero trabalhar na perspectiva que nós não temos o controle sobre eles. Nós só podemos ter controle sobre nós. Como nós só podemos ter controle sobre nós, e muitos de nós, e eu incluo nisso, não tenho controle sobre mim, né? Eu não tenho controle sobre as minhas ações de uma forma ou de outra. Às vezes eu sou movido pelos impulsos egóicos, às vezes eu sou tomado pela sombra, às vezes eu sou tomado de ódio, de animosidade, e a gente percebe muito isso nos lugares onde vocês não estão sendo avaliados, como aqui no centro, que eu tenho que representar um papel do orador, do expositor, e mais polido socialmente. Mas é óbvio que Flavinho da Bahia fala assim, eu não sou assim lá fora. Eu vejo a irritabilidade que eu fico no trânsito. Eu vim do Guatemi pra cá, eu fui comprar umas bolas de beach tênis, que eu tô jogando beach tênis. Fui lá no Shopping Salvador. Aí porque o trânsito não estava fluindo como eu gostaria, o egozinho, que eu tenho que destronar ele, tirar ele do trono, ficava imperando, buzinando, querendo que o cara saísse de minha frente, e o cara no estacionamento, que eu queria passar para não pagar aqueles 30 mil, eu odeio pagar 30, passar dos 30 minutos, quando eu vou fazer uma coisa no shopping, só uma besteirinha, que eu fui resolver só o negócio do relógio, e 30 minutos vai esgotar para eu pagar 10 reais de estacionamento, é a mesma coisa de dar uma facada no peito. Então, quando eu vejo que já está perto dos 30 minutos, eu sei que vocês não fazem isso, vocês são as pessoas desprovidas, desapegadas, eu saio correndo, feito um louco, feito, meu Deus, 30 minutos eu não quero pagar, e aí eu vou pro negócio, tem um cara parado, lento, eu começo a buzinar, não é culpa dele, o problema é meu, que não regulei meu tempo, que sou avarento, que não quero gastar 10 reais para ficar tranquilo no shopping. Aí eu descarrego a minha ira, a minha fúria, o meu estado egóico nas pessoas que estão à minha volta, que não deveriam ser elas as responsáveis. E aí cria animosidades, cria rivalidades, e não sabemos por quê. Cria inimizade, porque você vibra, e aí vibra assim, naquele estado que eu ainda me encontro, déspota, autoritário. Eu vejo como eu tento domar as minhas más inclinações. Isso é um esforço diuturno. É difícil. E o verdadeiro espírita não é aquele que já domou, né? Se vocês souberem disso, né, Demétrio? É o que se esforça para domar. Então eu estou nesse caminho do verdadeiro espírita. Eu me esforço. Kardec não disse que é que doma. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Já está embutido má inclinação e tem um esforço. Esforço significa que eu estou no vir a ser. Se eu estou me esforçando, eu estou construindo um homem novo, que será um homem lapidado, polido, civilizado. E onde está o problema disso tudo? Está justamente no autodesconhecimento que nós temos de nós mesmos. Por isso que a busca desses inimigos desencarnados, e eu fazendo aqui, porque no Evangelho vocês vão ler e podem compreender pela linguagem que está de Kardec, ela é mais direta, é mais objetiva, e é fato que vocês vão conseguir ter uma compreensão muito mais leve. A minha eu quero ir para um lugar da profundidade do ser, que é sempre na profundidade que vão estar as respostas. Então, se você não se conhece, você não tem um grau de conhecimento mínimo, como eu agora relatei fatos do meu dia a dia, que denota um grau de conhecimento que eu já passei a ter sobre mim, 27 anos convivendo, para entender que eu sou egoísta, que eu sou despótico, que eu sou autoritário, que eu sou vaidoso. Isso eu reconheço mesmo. Não é num grau extremo de ciúme, de inveja, porque tem gradações. Claro que tem. O ciumento que é capaz de não querer que a mulher saia na rua com ninguém. Eu não estou nesse nível. Não querer que a mulher tenha amizade com o homem. Eu não estou nesse nível de ciúme. Mas eu tenho um nível de ciúme, claro que eu tenho, se Daisy estiver subindo uma escada rolante com a saia e eu sentir que ela não está se protegendo, eu não quero que os homens fiquem olhando ela debaixo da saia. Se isso é proteção, é ciúme, é ciúme. Eu tenho esse grau de ciúme. Eu não quero que Daisy se exponha dentro de casa, tipo, sem sutiã, num primeiro andar de uma casa, e os caras fazendo trabalho em volta, ela sem situar que o cara da casa vizinha pode estar olhando para ela nua. Se isso é ciúme, eu tenho esse grau de ciúme. Entende? Então aí se você se identifica com alguma coisa dessas coisas que eu estou dizendo, ok. Então eu no meu processo de autoconhecimento, eu vou vendo os níveis em que eu já consegui superar as minhas animosidades. Eu talvez mate uma pessoa, nessa encarnação eu não matei ainda. Mas se atuar em mim num nível tão primário, a gente é capaz de matar. E quando vocês não se conhecem, vocês não, matar ninguém não. Coloque vocês numa situação de desagravo, uma situação bem crítica, que vocês são capazes de acessar o monstro que habita em vocês. E aí eu cito aqui uma passagem da Revista Espírita, quando perguntaram se o espírito nunca retrograda, como é que pode Nero ser do jeito que foi? Nero não foi um imperador miserável? Queimou, matou, fez miséria? Mas ele era o que antes para ser Nero? Ele era, às vezes, um camponês que não teve oportunidade de poder, não pôde exercer o despotismo e o autoritarismo dele. Quando colocou ele no espaço onde ele podia exercer, ele mostrou que ele era. Então todos nós aqui não sabemos,
em maior ou menor grau, o que somos capazes de fazer. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Vocês têm que olhar para você, não perca um minuto das suas vidas olhando para a vida dos outros e nem querendo avaliar os outros. Procure entender vocês. E esse processo de entendimento de vocês é que vai criando uma psicosfera que vai favorecer a menor ou maior imantação dessas entidades que estão aqui me atormentando, porque, óbvio, me atormenta porque ativa em mim um complexo, ele acessa meu complexo. Espírito nenhum vai fazer, Caterine, fazer alguma coisa que não esteja no bojo, na condição interna do inconsciente dela. Não tem como. Se ela não tem mais nível, por exemplo, nenhum espírito hoje, obsessor, dito obsessor, pessoa desencarnada, consegue me fazer beber. Isso eu tenho convicção plena. Como eu tenho convicção plena, são 28 anos que eu não toco, não gosto de bebida e não sinto a minha... Mas assim, ó, já fiz reflexão, terapia, para olhar para isso. Será que está reprimido? Não tenho a mínima vontade de beber. A mínima. Pode botar água dura derramando aqui. Eu comia água. Tomava conhaque, limão e mel, ia pro casquinha de siri, tomava uísque, Red Label, Black Label, cerveja, mandava descer as caixas e vamos quebrando. Parei de beber em 1997. 97 não, 98. Uma cachaça dura. Já contei isso aqui, não foi? Já contei, né? Uma água dura. Bêbado, Demétrio, bêbado. Ninguém para de beber bêbado. A gente para de beber, às vezes fala assim, vou parar de beber. Mas aí esquece no outro dia, eu falei bêbado e no outro dia eu conheci, não vou beber mais. Como assim? Não vou beber. E continuei. No primeiro ano foi muito difícil, muito. Porque todos os ambientes me chamavam a isso. Os amigos não compreendiam a minha transformação, que estava começando no nível de uma integração do ego com o self, porque é diferente mudança, por isso que a gente não acredita muito, eu particularmente, e muitos terapeutas não acreditam, na mudança comportamental. Comportamento não é mudar, não é transformação moral. Porque o que é a transformação moral? É a regra do bem viver. E o que é a regra do bem viver? É você estar de acordo com a verdade, que está onde? Dentro de vocês. Se vocês não se nivelam com a verdade que está dentro, tudo que faz fora é mudança de comportamento. Como é que eu sei que eu mudei ou não? Não dá para dizer. Obviamente que eu falo isso de uma perspectiva de 28 anos, que eu não tenho, não é só por hoje, não fiz parte de não fiz parte de nada. É uma escolha que eu digo, meu Deus, não faz parte de mim mais. Só que a bebida não faz. Mas outras coisas, como a irritabilidade, a raiva, às vezes a necessidade de submeter o outro. Eu vejo na minha relação com minha empregada em minha casa, como tem um déspotazinho. Eu trato bem ela, mas eu vejo que eu fui um senhor de engenho. Um senhor de engenho, eu tinha meus escravos a meu serviço. É como se o reizinho hoje, no novo personagem, quisesse também manter um séquito de pessoas me servindo. É deles fazendo meus cards, alguém escrevendo minhas teses, alguém varrendo a casa, meu café da manhã na minha cama. Se deixar, eu gostaria de viver assim. Como um reizinho, ficar na cama, traga meu café, por favor. Se pudesse até lavar minhas mãos, eu gostaria. Isso tem em mim ainda. E se talvez eu encontrar circunstâncias para que isso se efetive, é possível que eu venha a viver isso de novo. Eu só posso dizer isso porque eu estou olhando para dentro de mim. A todo momento, a minha vida é um eterno olhar para dentro, claro, vivendo no mundo lá fora. Quando as entidades, porventura, perseguidoras, que criam ressonância em mim, naquela época, eles conectavam fácil, tanto que, na mediúnica da Cobem, eram os inimigos desencarnados, na época se dizia um pouco, meu nome descia para mediúnico, o pau quebrava, e aí os romanos, me diziam depois, chegavam lá, ele vai pensar que vai conseguir, ele não consegue nada, eu quero ver. E os doutrinadores, vocês aqui trabalham em mediúnica, né? Vocês têm mediúnica hoje, 7 horas, né? Não é isso? O pau quebra aí, né? Então, os doutrinadores na época, que não era eu, que eu estava começavam a falar assim, deixa o rapaz, repare como funciona. À medida que eles falavam aquilo com os meus cobradores evolutivos, que são pessoas que viveram comigo séculos passados, tinham raiva de mim, continuam tendo raiva de mim, continuam cultivando ódio de mim, eles se mantêm odiosos pela pessoa que está aqui. Olha o que acontece. Quando eles encontravam ressonância, não tinha muito esforço. Era por afinidade vibratória, ele colava comigo e vivia a esbórnia, a curtição. Quando ele passou a não encontrar ressonância, eu começava a ir para Cobem, dia de segunda, grupo de estudo, sexta-feira, grupo de estudo, sábado era sopa do grupo de voluntários, participava da livraria como voluntário também. Eu ficava completamente imerso. Evangelho no lar no domingo, lendo livros de espírito, lendo a codificação, lendo os livros de André Luiz. Cadê espaço na cabeça desse cara para eu encontrar ressonância, para sintonizar com esse plug aí? E eu comecei a me deslumbrar com o espiritismo, amar aquilo ali. Meu Deus, como é que eu fiquei tanto tempo longe disso? Era uma coisa que era genuína.
E aí no início você fica fazendo proselitismo, você quer fazer mudanças radicais, você quer se tornar um André Luiz, você quer se tornar um Francisco de Assis. Eu digo, eu tenho que ser igual a Francisco de Assis, eu quero ser igual a Saulo. Paulo de Tarso conseguiu, eu vou conseguir. Aí eu estou no movimento de castração, repressão da sombra, negando aquilo que ainda existia em mim. Só que o processo foi se instalando. No mergulho para dentro, na leitura, nos processos de autoconhecimento, eu fui consolidando algumas coisas. Essas coisas sim foram consolidadas. E numa dessas mediúnicas, o espírito chega e fala assim, o que é que ele quer? Eu vou acabar com ele. Ele pensa que ele consegue, só fica agora em sopa, só fica dentro de centro espírita, mas eu sei como eu atuo nele através da mulher dele. E aí, meu amigo, quando tem convivências, você também não consegue ter a vigilância do outro. Né? A outra pessoa tem a sua própria história. Aí, como a outra pessoa sabe onde aperta o meu botão, quem convive comigo sabe, então ele não encontrava ressonância porque não estava achando, mas ela, que convive comigo, sabe minhas fragilidades, apertava meu botão direto, e aí vinha a ira, vinha a raiva, vinha a animosidade. Aí falou na mediúnica, eu vou fazer ele infartar, ele vai morrer de raiva. E aí eu falei, minha mãe falou, meu filho, é melhor separar. Foi aí que eu cheguei à conclusão de que era melhor o caminho seguir o divórcio. Não só por isso, por outros motivos, mas eu vi que eu estava vivendo um espaço de interferência de um inimigo desencarnado e disse na mediúnica, eu persigo a ele há séculos. Ele foi perverso, me matou, porque eu tenho um perfil do Romano, todo mundo fala que na Itália, meu nome é Flávio, cabelos loiros, vem do Teatro Flávio, que é o Coliseu, é o Teatro Flávio. Meu nome vem com o nome, Chico fala, ou vem com o nome ou vem com o biótipo. Ou vem com o biótipo, ou vem com duas coisas que ele fala. Eu vim com as duas coisas. Eu vim com o biótipo e trouxe também as impressões da minha encarnação mais marcante, foi em Roma Antiga. Eu pisei no pescoço dele com a sandália, porque eu uso essas alpercatas, eu gosto. Pisei no pescoço dele, mas não é porque eu gosto de pisar em pescoço, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que eu tenho um hábito de usar, eu tenho o hábito de usar alpercata, eu adoro. Mas vem dessa memória ancestral. E aí eu pisava aqui nele, ele pedindo clemência, clemência, por favor, eu digo, nada, vai morrer. Sem culpa. Por que sem culpa? Era o que eu tinha, meu nível evolutivo era aquele. Eu era ignorante das leis, eu ignorava, eu vivia como pagão. Então tá tudo ok. Não posso trazer o complexo da culpa, porque se eu fico nesse nível, o que acontece no inimigo desencarnado? Ele se imanta psiquicamente esse padrão e aí me aprofunda num processo de culpa tóxica, onde eu posso entrar num processo depressivo e não saber por quê. Então a tendência é reconhecer que errei, me equivoquei. Na época eu era ignorante, hoje eu não faria isso, no meu entendimento atual. Eu me arrependo, mas não vou pedir desculpas. Como a Adenauer fala, ele chegou no mediúnico com a certa feita, o espírito falou assim, ó, você não vale nada, eu vou acabar com você, você vai ver no início da caminhada dele, ele falou assim, olha, eu sinto que você não é um espírito mentiroso. Ele conta isso. Dá para perceber, mas eu não tenho culpa não, e nem vou lhe pedir desculpa não, eu sinto aí por você, você vai ficar do meu lado, não se afaste de mim, falou assim, continue do meu lado, você vai ver que eu não faço mais isso. E ele convidou a entidade que era o inimigo desencarnado a continuar convivendo com ele para ver que ele não fazia mais aquilo. E aí o espírito se cansou de ficar tanto ao lado do cara e ver que não tinha mais ressonância. O Máscara de Ferro, que tentou obsediar Divaldo, mas não conseguiu, não encontrou ressonância, tentou por várias vezes matar Divaldo, deu soco através de uma outra pessoa que deu um soco nele, e ele saiu se rebetando todo, foi para casa, ficou ajoelhado orando, tentou empurrar ele do 13º andar de um prédio no Rio de Janeiro, através de uma outra pessoa que foi conversando com Divaldo, e ele chegou no parapeito da janela, quase ele cai, ele saiu, era o Máscara de Ferro. Por que ele desistiu? Porque ele não tinha mais ressonância em Divaldo. Fazia tanto bem que chegou ao ponto de Divaldo acolher dentro da mansão a própria mãe do Máscara de Ferro. Então se ele viu, poxa, essa sua doutrina aí deve ser uma coisa boa realmente, porque ele queria que ele continuasse como sacerdote católico, porque o Máscara de Ferro era parceiro dele lá na época que Divaldo foi católico. Como Divaldo estava no espiritismo, ele tomou raiva de Divaldo, que estava espiritismo, mas viu que o espiritismo era uma coisa bonita, porque estava levando ele ao ponto de receber a própria mãe do seu algoz. Então, o amor que Divaldo nutriu, claro, com a ajuda de Joana, fique, meu filho, receba. Mas não tem lugar, irmã, receba. Claro que com a ajuda dessa, né, já dá um plus e tal, né? Pegue, Flávio, eu não tenho onde botar. Aí chega a Joana e diz, pegue, pode pegar. Pô, ô, Joana, você tá mandando? Aí eu vou pegando, óbvio. Ele pegou a criancinha e o Máscara de Ferro passou a ficar olhando ele nas doutrinárias, começou a sentar no fundo das palestras, até que ele seguiu o caminho e não conseguiu mais encontrar espaço nem para poder atuar com raiva e animosidade através de outras pessoas para prejudicar Divaldo Franco. Voltando à minha história, então, nesse movimento de construção, a gente gerou muitas inimizades. E obviamente que essas inimizades foram feitas porque nós éramos ignorantes e ainda somos. Se hoje tem pessoas que me odeiam, pode ser que sim, eu não sei. Mas existem pessoas que têm raiva de mim, têm inveja, eu adoro quem tem inveja de mim. Porque ninguém inveja um mendigo, ninguém inveja uma pessoa lascada, arrombada na vida. Se você inveja, se você tem inveja, alguém tem inveja de você, é porque você deve ter algo que agrada essa pessoa. Então é sinal de que eu estou caminhando. Porque você não vai gerar inveja nela
se ela não tiver nada em mim que ela deseje. Então, quem me inveja, eu gosto. Eu não tenho problema com quem me inveja, não. Eu procuro não invejar os outros, mas eu ainda tenho um nível de inveja. Eu dizia que era admiração, eu admiro. E aí, tenho inveja da oralidade de Marcel, tenho inveja da oralidade de Valdo, tenho inveja da capacidade cognitiva de Peixinho, mas eu não quero prejuízo deles. Então é nesse nível de gradações que te diz que é uma inveja, não tem negócio de inveja branca, inveja preta, não, isso não existe não. É inveja, só que é uma inveja que já não gera um movimento de destruição do outro. Eu quero que eles continuem crescendo, que eles continuem brilhando, mas eu almejo um dia chegar no nível de capacidade que eles tenham. Pronto, é um nível de inveja light? Mas é inveja. No outro sentido, é quando vocês sintonizam com esses tipos de vibração, o que é que a entidade faz? Ela percebe suas fragilidades, que são as nossas mazelas, que nós trazemos todos. Quem não tem raiva, ressentimento, mágoa, pode ser não cultivar. No inconsciente profundo, isso tudo está lá, de forma velada, ou de forma recalcada, ou de forma reprimida nas mais variadas linguagens. É óbvio que isso tem como um sinal que vocês não têm como esconder de quem capta, de quem percebe, quem tem capacidade de perceber o seu nível vibratório. Divaldo olha para você e ele perscuta a sua alma vendo os níveis de gradações de energia que você irradia. Se você está irradiando mais para o vermelho, mais para o laranja, eu falo as cores dos chakras, né, mais no nível terreno, mais no nível sutil. É óbvio que esses médios clarividentes reais têm a capacidade de perscutar isso. Eu sei que tem, porque a gente vê na literatura. Ele não pode saber o que vai no íntimo do seu ser, mas ele tem capacidade de fazer uma leitura pela psicometria, conseguir perscutar um pouco mais aprofundadamente o que está dentro de você, obviamente pelo nível de evolução que ele atingiu. É óbvio que essas entidades não têm esse mesmo poder, mas eles conseguem, convivendo no dia a dia, como eles estão fora do corpo, observar quais são as condutas dela. Ela não vai conseguir ficar o tempo todo, ou eu falar de mim, o tempo todo nessa máscara do generoso, do fraterno, do solícito, do risonho. Eu tenho um momento que eu demonstro minhas fragilidades. E nesses momentos que a gente fragiliza, eles percebem, ali ele fala, ali é o ponto fraco dele. Eu já sei que ali é o ponto fraco dele, tanto porque ele vivenciou isso no passado, ele está lutando para domar essa má inclinação, e é aqui que eu vou pegar o ponto fraco dele. Então, quando ele encontra a ressonância, ele cria uma vinculação psíquica e automaticamente você pode ficar ou no estado de subjugação, ou no estado de fascinação, ou no estado de obsessão simples. São as mais variadas formas de ação dos espíritos em nossas vidas. No desdobramento do sono, é um outro lugar onde eles podem ter mais ação sobre o nosso psiquismo. Onde se vocês deitam com invigilância, sem o trabalho da higiene do sono, ao adentrar o mundo espiritual, você automaticamente vibra numa sintonia que você já não aguenta mais reprimir. Digamos que você viva só na máscara o tempo todo. Mas você está cheio de raiva, cheio de vontade de transgredir, cheio de vontade de ir para a esbórnia. E aí na hora do sono você diz, agora eu estou fora do corpo, ninguém está vendo, deixa eu vazar. Você vai diretamente para onde está o seu coração. E aí nessa hora eles se ligam a você e conduzem você para o lugar que seria de mais baixo padrão vibratório. E nessa hora que você retorna para o corpo, você traz aquela imantação no seu campo, um mal-estar e não sabe explicar. E a partir dali eles podem começar a ter controle. Então qual é a ideia que eu vou trazer para a gente poder tentar minimizar isso? Quanto mais vocês aceitam quem vocês são, quanto mais vocês dizem sim ao estágio evolutivo que vocês se encontram, que é não negar a realidade do que se mostra, é o inimigo em você que luta para poder se revelar, mas que o ego, junto com os mecanismos que ele encontra de defesa, fica escamoteando pelo perfeccionismo, escamoteando pela projeção, pelo puritanismo, pela racionalização, que é o que mais a gente faz. Racionalizar é aquele mecanismo que você usa, por exemplo, todo mundo bebe uma cervejinha na sexta-feira à tarde, eu estou cansado de trabalhar a semana inteira, que mal há em fumar um cigarrinho ou tomar uma cervejinha. Você vai usando argumentos egóicos para validar aquilo que já deveria ser algo que você não deveria mais vivenciar. Não há problema em vivenciar isso. O problema é você negar que aquilo existe em você, usando argumentos falaciosos para justificar o que é injustificável. Então, esses mecanismos que nós usamos, quando a gente começa a olhar para dentro, começa a se conhecer, começa a se aceitar como comum e humano imperfeito que somos ou perfectíveis, esses irmãos que querem nos punir, que querem nos invalidar, eles passam a não encontrar tanta ressonância. Quer dizer assim, o cara já vive a realidade dele, ele já está conseguindo administrar mais ou menos essas fragilidades. O ponto que eu posso atuar nele é nesse, só que ele tá assim, desse jeito, ele é raivoso mesmo, eu vou potencializar a raiva dele. Ele vai encontrar ressonância no que tem em mim ainda, que está se revelando. Ele potencializa, mas ao mesmo tempo ele não vai encontrar guarida para se instalar na minha casa mental e fazer dali morada. É o que normalmente vem acontecendo
com nós outros que vivemos na invigilância corriqueira. Quem não tem tempo de parar para olhar para as questões internas, vive de joguete na mão das entidades zombeteiras e eles fazem a gente de verdadeiro gato-sapato. Isso é possível ser visto. Quem trabalha em mediúnica como vocês sabe mais do que eu. Hoje eu estou um pouco afastado das mediúnicas. Quando eu ia para a mediúnica, me lembro, lá no centro espírita, que eu não vou citar o nome, no início da minha caminhada, eu já contei isso, vou contar de novo, tinha uma entidade que se manifestou através do médium e ele disse assim, eu fui doutrinar e ele simplesmente disse assim, olhou para mim, eu estava novinho, neófito naquilo, eu digo, não sabia o que fazer, meu coração de taquicardia, eram as primeiras doutrinações na minha vida. Ele fez assim, eu falo com ele, irmão, por que você quer fazer isso com o rapaz? Deixa o rapaz em paz, tem uma trégua a ele, o que é que você quer? Não é nada com você, mas agora eu vou para cima de você. E aí, meu coração começou a tremer. Eu não tinha essa noção exata que eu tenho hoje. Quando ele disse aquilo, eu achei que ele podia vir para cima de mim mesmo. Eu disse, peraí, meu irmão, você vai vir para cima de mim o quê? Eu não tenho nada a ver, eu só estou querendo ajudar. Olha bem, eu só estou querendo ajudar. Eu falei assim mesmo, eu só estou ajudando. E aqui do lado, e o espírito comunicante era através de um médico, tipo Demétrio. Eu olhava para a cara de Demétrio, vi que não era a cara de Demétrio, a cara transformada assim. Você tá com medo, né? Não tem problema não. Onde é que você mora? Diga aí. Eu vou dizer meu endereço para quê, meu irmão? Pera aí. Meu endereço? Ele pedindo meu endereço. Eu fiquei, na época, olha bem a ignorância. Hoje eu já não teria esse temor, porque eu sei que ele não vai ter ressonância. Se ele não encontra ressonância no meu psiquismo, ele não vai se mantar comigo. Ele pode até ficar, mas não vai ter lugar para ele se instalar. Eu falei assim, não vou dizer meu endereço não. Não vou dizer não. Ele, tá com medo, né? Assim, eu lembro como hoje, marcou minha vida. Tá com medo, não se preocupe não. Você não me vê? Eu na escada do centro, eu vou ficar lhe olhando, eu vou ver onde você vai e vou lhe acompanhar até a sua casa. Eu digo, ai meu Deus do céu. Ele vai acompanhar até... Aí eu fiquei, meu Deus, ele pode fazer isso realmente? Ele vai me acompanhar. Mas... E aí na hora veio uma entidade amorosa. Na hora eu me lembrei dos livros que eu lia de André Luiz, falei da mãe. Meu filho, sua mãe não ia gostar de saber de nada disso. Use a mãe. Se você não tiver saída para nada, bota a mãe do cara no meio que você tem uma boa saída. Sua mãe não ia gostar de ver isso, você fazer isso, meu filho. Ele, não bote minha mãe no meio não. Não bote minha mãe no meio não. Aí eu comecei a mudar a voz. Não foi uma psicofonia, mas eu estava sob a inspiração de uma entidade feminina, possivelmente a mãe dele. Eu dizia, meu filho, para que essa animosidade? Falei doce, já não falava mais com pânico, já estava falando de uma forma mais segura, com fé de que eu estava sendo sustentado. Deixe o rapaz, dê uma trégua de uma semana e siga com sua mãe que está aqui do lado. Aí apontei assim, ele olhou assim pro vazio, minha mãe, me tire daqui, minha mãe. Foi embora, meu Deus, graças a Deus ele foi embora. Então o cara deixou a comunicação, eu me livrei daquilo porque eu estava realmente com medo. Eu fiquei com medo. Então o que é que ele encontra? Se eu tenho medo e ele encontra em mim ressonância do medo, ele me segue, acompanha-me naquele estado de medo, vai sintonizar comigo, claro, se ele não tem nenhum compromisso do passado, se ele não tem nenhuma animosidade maior, só foi um medo que ele queria me meter, ele vai me perturbar um pouquinho para me tirar de uma possível mediúnica, para não deixar que eu vá na próxima reunião tentar falar com o espírito que vai se comunicar, mas ele não vai encontrar uma sintonia total na minha casa, mental, se eu não tiver espaços de ressonância com ele. Vou dar outro exemplo, que é assim que vocês vão entender como são os inimigos encarnados. Eu atendi um paciente de domicílio uma certa feita, quando eu me formei, e lá na casa desse paciente era um verdadeiro umbral. Era um umbral. Foram vários, então não estou citando o nome, não estou sendo antiético. Um desses casos foi um caso de um paciente que só falava de dinheiro. Só dinheiro. E aí eu fiquei tão atormentado, foram 2 anos atendendo esse paciente. Beleza, vou levar o nome para a mediúnica. Eu fazia isso de vez em quando. Mandava lá para a Cobem, na época funcionava desse jeito. Minha mãe, bota o nome aí vou botar Demétrio. O nome de Demétrio aí gente, Demétrio aqui é um amigo meu, estou dando exemplo dele, para eu não dizer como ato falho o nome do meu paciente. Então botando Demétrio, que é meu colega. Então eu mandei o nome de Demétrio para a mediúnica. Aí Demétrio foi para lá, vibrou pro Demétrio, começou as entidades a se manifestar. O que é que você quer? Não é nada sobre ele. O espírito se comunicando. Minha mãe gravava, né, às vezes, me trazia as informações para eu poder saber como abordar melhor lá na casa do... Isso vai ser o futuro. No futuro, o espiritismo vai estar sempre jogando e trabalhando ao lado dos doentes psíquicos, dos doentes físicos, como se fosse um hospital, uma clínica, e do lado do centro espírita funcionando para dar suporte àquelas pessoas. Isso é uma coisa que é o que a doutrina espírita caminha para ser. Quando a gente sair mais desse lugar dogmático, religioso, hermético, que a gente não estiver usando o espiritismo com o seu aspecto científico, filosófico, esse é o caminho. Então eu usava numa pequena monta, quando eu conseguia quebrar as brechas de algumas casas. Hoje a Cobem não permite mais isso. E aí levava o nome, ele me trazia a informação. O que é? Não sou eu que quero ficar lá não, tem um comando maior que está gerenciando, uma galera que está lá dentro. Eu estou aqui agradecendo a Deus, Senhor, porque o Senhor me tirou daquela casa. Aquele povo só fala em dinheiro. Eu não aguento mais. É um filho que pede dinheiro, é o outro que pede o dinheiro do pai. Todo mundo quer ver que o pai morra. Mas no fundo, quer o dinheiro do velho. Aí eu digo, pelo amor de Deus. Aí começando a doutrinar isso, então como é que a gente faz com você? Me tire de lá. Eu não quero nem voltar. Porque se vocês lerem as obras de André Luiz, vocês vão ver que é assim.
Libertação, Ação e Reação, Entre a Terra e o Céu, No Mundo Maior, toda a série de André Luiz, os livros de Ivone Pereira do Amaral, são livros que falam desse nível dos bastidores da mediúnica, nesse nível que eu estou contando que acontece na vida real. Então me tire daqui, por favor, eu não quero voltar, porque o capitão, o chefe que está lá, se me ver, ele vai me botar na chibata, vai me dar porrada, ele vai me privar de um monte de coisa. Então essa entidade estava sintonizada na casa desse paciente, não por raiva do cidadão. Ela estava sob o comando de uma força maior que gerenciou alguns incautos, colocou na casa de Demétrio para atuar provisoriamente. Então, era inimigo dele? Não. O inimigo era o chefe, que tinha um ódio de Demétrio. Porém, os outros foram agregados pela vibração da casa, que era a energia de dinheiro, de interesse no dinheiro daquele idoso. Então perceba, inimigos desencarnados nós vamos ter sempre, quando a gente cria em nós, aí eu vou usar o óculos dele, os espaços psíquicos para que eles encontrem a animosidade devida. Então Kardec vai dizer aqui, eu grifei essa parte. Ainda há outros motivos que o espírita tem para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau, que não existe mal, vou falar por quê, o homem mau reconhecerá ao dia os seus erros e se tornará bom. Por que não existe mal? Está na codificação. O mal é a ausência do bem. Então tudo é o bem. Como não existe frio, o frio é a ausência de calor. Não existe escuridão, a escuridão é a ausência de luz. Então o mal não existe. Então esse espírito que está empedernido no mal, entre aspas o mal, é porque não está vinculado ao que é a sua essência, que é de bondade, que é de amor. Quando a gente se afasta do que é a nossa verdade, que é a nossa centelha divina, que todos vocês aqui são deuses, não foi eu quem disse. Quem disse foi o Jesus. Vós sois deuses. Se vós sois deuses e não estão vivendo a divindade que são, é porque não vive? Porque não olha para a divindade que habita dentro. Nós vivemos fora o tempo todo buscando encontrar paz na relação externa, no trabalho, na carreira, na condição financeira, num relacionamento conjugal e esquecemos que a prioridade que deveríamos ter é o cuidado da nossa própria casa mental, da nossa própria estrutura interna, convivendo com ele, com ela, com o trabalho que for, sendo uma pessoa melhor. Mas o melhor não é o melhor fantasioso que usa representações, o verniz chamado social. Repito, nós precisamos do verniz social porque Catarine não me suportaria se eu fosse eu o tempo todo. Tem até uma passagem, né, que é do poema de Fernando Teixeira de Barros, se não me engano. Ah, se eu fosse eu. Tem um de Clarice Lispector e tem um de Fernando Teixeira de Barros, que eu não tenho aqui agora, mas é um poema muito pertinente para essa fala de hoje. Se eu fosse eu o tempo todo, eu já estaria preso. Talvez já estivesse preso. Eu não estaria mais convivendo. Porque quando eu sou eu, um pouquinho, minha querida, quando eu sou eu um pouquinho, tem centros espíritas que me chamam mais, vou dar um exemplo, só porque eu fui eu e tocar um mantra, que é um mantra hindu. O que é que tem de mais tocar um mantra hindu, que é o Baba Nankevalan? Aí as pessoas, não, Flávio agora não é mais espírita, ele é esotérico, ele é místico, porque eu toquei um mantra. Então, quando nós somos nós, que queremos revelar o que somos, muitas pessoas começam a criar barreiras, começam a criar resistências para não conviver. O revelar ser você não significa só o lado sombrio e ruim, ou melhor, sombrio, a sombra também tem nossa luz. Mas não é só revelar o lado que seja reprochável, é revelar você na sua essência, na sua vulnerabilidade. Quando eu conto essas coisas no centro espírita como esse, óbvio, meu terapeuta lá atrás dizia para mim, não faça isso, Flavinho. Quando eu fazia terapia lá no início da minha caminhada, hoje eu estou fazendo de novo, mas não foi nesse contexto agora, foi no passado. Eu me abria muito, falando todas as coisas que eu tinha, dos meus lixos, das minhas podridões possíveis de serem ditas. Ele falava, nem todo mundo tem nível evolutivo para compreender o que você está dizendo. Quando você sai dali, as pessoas saem, foca no que ele disse, ele disse que matou, que ele pisou na cabeça do cara lá, aí começa a fazer um emaranhado de energia em cima de você, que você não sabe onde você vai parar. Eu digo, eu não estou nem aí. É problema deles. Eles façam o que quiserem, porque eu não sou mais o efeito do que os outros dizem de mim. O que importa é que eu sei que eu sou. O que eu estou, melhor dizendo, porque eu não sei o que eu sou. Se eu soubesse quem eu sou, eu não estaria aqui. Eu estou buscando saber quem eu sou. E esse movimento de me encontrar comigo mesmo é que faz hoje, minha mãe diz assim, você hoje está diferente, você não liga mais. Claro que eu não vou ligar, minha mãe. Antes a senhora me controlava com o que a senhora me dizia, a senhora fazia chantagem emocional, meu pai fazia, meu irmão. Eu era refém de todos vocês. Hoje eu não me permito mais ser refém, nem de paciente, nem de irmão, nem de mulher, nem de ninguém. O que significa? Não é o ego que se prontifica e diz assim, ó, eu não estou nem aí para a senhora. Isso também é um ego inflado, botando para fora uma vertente de animosidade. É diferente de dizer assim, ó, eu sinto muito.
se você me enxerga assim. Eu não tenho como fazer você ver o que você não quer ver. Então, é um caminho que você precisa trilhar. É diferente de você chegar e dizer assim, ó, é problema da senhora, é com a senhora Roberto Carlos das Baleias. Eu estou realmente no meu estado de não olhar para aquilo que eu preciso me modificar e desfazendo do outro da possível crítica que poderia me ajudar. O nível que eu quero buscar, eu não estou lá. Ainda é um nível intermediário, onde eu ainda me irrito com o que os outros me dizem, às vezes eu dou patada, às vezes eu recolho-me a minha insignificância, respiro, não é respirar negando não, respiro, não há sintonia para eu dizer, é menos uma animosidade que eu vou criar, é menos um inimigo que eu vou ter. E mesmo agindo assim, a gente tem um monte de inimigos. Demétrio sabe, eu fui professor de uma escola de acupuntura aqui na Bahia e eu gerei muitas inimizades, porque eu não queria me dobrar ao sistema. Aí é que está o problema. Quando você não se dobra ao sistema, obviamente, você começa a ficar uma pessoa não grata. E uma pessoa não grata, ela não está no gosto das direções, ela não está no gosto dos patrões, ela não vai ficar no gosto daqueles que estão à frente do negócio. Como nós somos seres egóicos e queremos ser bem vistos, queremos ter carreira consolidada, queremos o dinheiro, que é legal. Não sou contra ter dinheiro não, gente. Eu sou a favor. Mas eu não sou a favor de ter isso a qualquer custo. Vender a alma ao demônio, tipo assim, eu vendo minha alma para ter o que eu quero. Por eu não ter essa característica de personalidade, eu me torno uma pessoa não grata. Eu me torno uma pessoa não grata. A forma de me conduzir, por exemplo, nos esportes coletivos, você sabe disso, né? Que esporte coletivo, minha esposa diz direto, Flávio, se você quiser ver quem é que é de fato cada pessoa, você bote para jogar o futebol, o vôlei, esporte coletivo, individual menos. Porque é ali que você tem que lidar com suas arestas. É um amigo que você faz uma coisa e critica ele, você levantou errado, ele, por que é você para me criticar? E começa a confusão. O que é que eu tenho aprendido? Eu digo, não dá. Os níveis evolutivos são variados. Você vai ficar brigando com o cara, você vai criar uma inimizade. E eu criei, porque no início eu queria botar as regras do vôlei de praia, como são as regras do vôlei de praia. Você joga bola e pode fazer gol de mão? Não, pode? Mesmo que seja um baba, que joga baba. Ah, não, Flávio, é um baba de amador, pode fazer gol de mão? E por que no meu vôlei de praia pode conduzir bola, pode fazer uma forma que não está na regra? Então não venha fazer bagunça no meu vôlei. Não, tá errado isso, você conduzir. Mas peraí, aqui tem amador. Eu digo amador, mas pode fazer gol de mão no baba? Pode passar da linha de fundo e você poder chutar e fazer o gol, mesmo a bola tendo saído das 4 linhas? Não pode, porque no meu vôlei quer fazer a mesma coisa. Então eu comecei a estudar as regras do vôlei e levando para os amadores um jeito de jogar vôlei de praia de duplo. Queria botar de 3 contra 3? Eu digo, não. Podemos até brincar eventualmente de 3 contra 3, mas o vôlei é 2 contra 2. Aí o pessoal começou a brigar comigo. Como as pessoas outras, aí eu finalizo aqui, não querem se indispor para não criar, claro, e eu concordo, dissensões, e vivem doentes dentro de si, porque é diferente dela não querer se desentender com Catherine, mas ela está no nível evolutivo de que realmente compreende Catherine. Só que não é isso que acontece. A gente se cala, se entope, faz uma úlcera gástrica, um câncer de intestino, um câncer de mama, fruto de uma aparência de bonzinho, de uma tentativa de manter-se socialmente aceito em todos os lugares que vocês frequentam, e o único prejudicado no fundo vai ser você. Porque o mundo continuará convivendo, todo mundo fazendo suas caminhadas e você se submetendo a cada, claro, relação de fraternidade, de amorosidade, é óbvio que é válido e a gente procura fazer isso. Hoje eu estou com meus grupos de vôlei há quase 2 anos jogando sem nenhum problema. Estou com meu grupo de beach tênis instalando agora e a gente botando as regras também para funcionar, fazendo tudo dentro do... Aí quando chegam os outros, que eu já sei do condomínio, que não dá, que for aquela galera... Ah, Fabinho, não vou não, pai. Por que eu não vou? Porque eu sei que com você eu vou querer botar a regra. Você vai dizer, não, tem que jogar de qualquer jeito, pode jogar a bola de mão, pode bater assim, fazer de qualquer jeito. Não quero. Então eu sei como eu sou orgulhoso, como eu sou controlador, como eu tenho um movimento de cartesianismo em algumas coisas na minha vida. Isso vai fazer o quê? Com que eu gere inimizades. E esses inimigos podem ser encarnados ou desencarnados, eles vão atuar no meu psiquismo justamente naquelas fragilidades, vão apertar meu calo. E aí eu finalizo com aquilo que Kardec diz no final dessa passagem, para não ficar esgotando vocês, que eu tenho que guardar minha garganta também, que eu vou fazer outra palestra já, que eu me fala demais. Ele termina dizendo assim: então, outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos perversos, dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra apacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a elevação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente,
antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. O que significa, fora da caridade não há salvação, mas a caridade no sentido amplo, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Indulgência para com todos começa por quem? Comigo mesmo. Benevolência para com todos começa por quem? Comigo mesmo. E perdoar as ofensas começa perdoando a quem mesmo? Eu falei no mês passado aqui, a si mesmo. Então, o auto-perdão, o auto-amor e a indulgência para com as suas faltas é que é o primeiro passo para que, criando uma psicosfera de autopreservação, não do amor próprio, o amor egoístico, é um amor que nutre os valores do self. É diferente. Está no livro Ser Consciente, de Joana de Anjos, vocês vão ler e entender plenamente como ela explica o que é a diferença de amor próprio, de auto-amor. Eu não vou falar sobre isso agora. Nesse lugar de autoproteção, de autopreservação, de autoconhecimento, de autodescobrimento, vocês vão criando um processo de autoiluminação, que não é lá, quando você se ilumina, é cotidianamente você vai se autoiluminando. A partir do momento que você vai criando luz dentro de você, os espíritos não vão encontrando ressonância. Lembre-se que a Adenauer falou, pode colar em mim que você vai ver que eu não faço mais isso. Se eu matei, mutilei, estuprei, foi no passado, hoje em dia eu não faço mais. Ele não encontrará ressonância sobre esses assuntos, você vai passando a se conhecer cada vez mais, percebendo suas más inclinações, dizendo sim para você, não gerando complexos, que possam ser os gatilhos onde esses espíritos conseguem se conectar e aprofundar quadros que poderiam ser brandos e leves, se tornam mais profundos por você mesmo não se perdoar, e aí você entra nos processos de obsessão por inimizades que todos temos, todos. Eu falei do lado do cara que ele queria me matar, eu não finalizei, falei, eu vou matar ele através dela, só tinha dito isso, que ele me persegue há séculos, eu sigo ele há séculos, e ele não sabe como eu persigo ele, que eu quero forrar dele. Imagina um cara desse que tem inimizade comigo há tantos séculos, eu não sei nem quem ele é. Eu estou no corpo agora. Quando eu escapulo fora do corpo, ele me pega e encontra em mim algum tipo de ressonância nesse nível do que ele quer me afundar. É óbvio que essa inimizade vai se perpetuar além da veste física e cabe a mim não entrar e nem ressonar com aquilo que se ele tem, porque é sobre ele, não é sobre mim. E se ele tem o efeito de ódio sobre mim, ele não vai encontrar ressonância se eu não devolvo na mesma moeda. Porque quem carrega mágoa, carrega lixo mental. Se ele carrega de mim e eu me perdoei, aí vai para aquela passagem, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial de justiça, para que o oficial de justiça não te leve para a prisão. Se eu me reconciliei com minha consciência de culpa, eu posso muito bem me reconciliar com meu adversário, e se ele não se reconciliar comigo, é sobre ele, já não é mais sobre mim. E aí a gente pode encontrar uma pacificação na vivência desse mundo, onde os inimigos sempre ocorrerão. O que importa é que você cuide do inimigo em vocês. O inimigo está em vocês. Ao cuidar dele, os inimigos externos são meras condições periféricas de que não vão ter ação significativa a partir do momento que você se preserve no amor e no autocuidado. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo uma tarde, uma noite de muita paz. Obrigado, meu amigo. Valeu, viu? Cortou o cabelo? Cortei. Tá toda cocotinha. Minha mãe falava assim, né? Gente, boa tarde. Não tem lugar para estacionar aí. Tá um negócio assim, bem complicado aí fora, né? Bem, obsessão, toda vez que alguém fala de obsessão, eu só me lembro de Bernardo, né? Eu convivi a minha vida 18 anos e para mim foi a pessoa que mais conheceu de obsessão, foi Carlos Bernardo. Djalma acompanhou ele por um tempo, no desencarne de Bernardo, mas ele dizia uma coisa que só foi perfeita sua palestra, complementariedade. Ele dizia, a pior obsessão é aquela que dá prazer. É aquela que você não sabe que você